Boa noite, senhoras e senhores que nos acompanham via TV Câmara e Facebook. Enaltecendo a presença de Deus, declaro aberta a presente sessão plenária, convidando todos para de pé, ouvirmos a palavra de Deus pelo vereador Edson Jair Bach. Boa noite. Salmo 147, versículo 2 e 3. O Senhor edifica Jerusalém. Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele cura os de corações quebrantados e cuida das suas feridas. Palavra do Senhor. Justifico a ausência dos vereadores Jarbas Budal e Marli Leandro Terezinha Zimmermann por agenda parlamentar em Florianópolis sobre a Procuradoria da Mulher. Se eles chegarem a tempo, eles ainda estarão vindo e participando. Coloco em discussão a ata da sessão plenária anterior. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada a ata da sessão plenária anterior. Leitura dos expedientes recebidos. Foram recebidos os seguintes expedientes. Ofício da Secretaria de Educação, número 122 de 2023, o qual encaminha documentação referente à premiação Professor Nota 1000. Ofício número 15 de 2023 do Departamento de Desenvolvimento Econômico, o qual encaminha convite ao presidente e aos vereadores. Ofício do Gabinete do Prefeito número 188 de 2023, o qual encaminha a resposta de indicações e pedidos de providência. Ofício de Gabinete do Prefeito número 190 de 2023, o qual encaminha a resposta de pedido de informação de autoria do vereador Edson Jair Bach. Os expedientes estão disponíveis na íntegra na Secretaria da Casa. Leitura dos pedidos de providência. Pedido de providência 265 de 2023, de autoria do vereador Carlos Leite Filho. Solicita que seja realizada a manutenção na Avenida Governador Celso Ramos, próxima à rodovia Contorno Sul, visto que neste local há um buraco que está causando transtornos e colocando em risco a segurança dos transeuntes, conforme imagem anexa. Pedido de providência 266 de 2023, de autoria do vereador Ladilmar Padilha Filho. Solicita ao Poder Executivo para que seja encaminhado ao setor responsável a viabilidade de ser realizada limpeza e colocação de tela para fechar espaço nos fundos entre a creche João de Deus e o ginásio Silvio de Miranda. O pedido se faz necessário devido ao acúmulo de entulho e o local ser usado por moradores de rua como sanitários, visto que o muro do lado de fora é baixo, possibilitando a entrada de indivíduos, colocando em risco as crianças que ali se encontram, conforme imagens anexas. Pedido de providência 267 de 2023, de autoria do vereador Ladilmar Padilha Filho. Solicita ao Poder Executivo que seja encaminhado ao setor responsável a possibilidade de ser realizado conserto na rampa de acessibilidade localizada na Avenida Celso Ramos, próxima à papelaria de Capas. O pedido se faz necessário, visto que o acesso à calçada tornou-se difícil devido ao meio-fio estar fora do lugar e alto, conforme imagens anexas. Pedido de providência 268 de 2023, de autoria do vereador Ladilmar Padilha Filho. Solicita ao Poder Executivo que seja encaminhado ao setor responsável a viabilidade de ser realizado manutenção do asfalto no final da rua Rui Barbosa, sentido bairro São João Abaixo. A necessidade do pedido se dá devido a algumas crateras que se abriram no asfalto, causando riscos aos motoristas, ciclistas e pedestres, conforme imagens anexas. Pedido de providências 269 de 2023, de autoria do vereador Daniel Eliseu Olivério. Solicita a substituição da cerca e do alambrado localizado na Escola Maria Martins Budal, bairro Vila Trevo, considerando que os materiais encontram-se deteriorados,
devendo ser substituídos com a finalidade de proporcionar mais segurança aos alunos e equipe escolar. Segue imagem anexa. Pedido de providência 270 de 2023, de autoria do vereador Reginaldo Meves Rosa. Solicito ao Poder Executivo a remoção dos dispositivos de bike station de locais desprotegidos, transferindo-os para áreas mais seguras, considerando que esses equipamentos em áreas industriais podem ser realocados próximo das guaritas das empresas devido a atos de vandalismo. Essa realocação visa preservar os equipamentos, garantir a continuidade do serviço e otimizar sua utilização. Pedido de providência 271 de 2023, de autoria do vereador Jarbas Budal. Solicita manutenção da rua Maria Dolores Corrêa de Melo, localizada no bairro Vila Trevo, com a colocação de material fresado. Pedido de providência 272 de 2023, de autoria do vereador Jarbas Budal. Solicita que seja realizada a manutenção na Avenida Governador Celso Ramos, próxima à Casa da Memória e ao Mercado e Açougue JM. Visto que nesses locais há buracos que estão causando transtornos e colocando em risco a segurança dos transeuntes, conforme imagem anexa. Serão encaminhadas aos órgãos competentes. Leitura das indicações. Indicação 237 de 2023, de autoria do vereador Daniel Eliseu Olivério. Solicita a viabilidade de parceria do Poder Executivo juntamente com a iniciativa privada, com a finalidade da construção de um portal no acesso à rua Alfredo Schutz. Indicação 238 de 2023, de autoria do vereador Ladilmar Padilha Filho. Solicita ao Poder Executivo que seja viabilizado estudo para alteração da Lei Complementar número 117 de 2019, de 5 de dezembro de 2019, a qual regulamenta a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo que, em seu artigo 10º, inciso 3º, consta que os contratos temporários só poderão ser renovados contratados decorridos 12 meses de sua última contratação. Ressalto que o município de Joinville recentemente protocolou na Câmara Municipal projeto de lei número 102 de 2023, que altera a lei complementar em seu artigo 3º, inciso 4º, que irá passar a vigorar com a seguinte redação: as contratações realizadas pela Secretaria da Educação e Secretaria da Saúde poderão ter o prazo contratual estendido em até 24 meses, prorrogáveis por mais 24 meses. E em seu artigo 5º passa a vigorar a seguinte redação: é vedada a contratação de profissionais com fundamento nesta lei complementar antes de decorridos 6 meses. A alteração da lei complementar será válido para os contratos vigentes em 2023, para que não haja prejuízo aos contratados. Deste modo, pode ser seguido o modelo do projeto de lei complementar número 102 de 2023 do município de Joinville, conforme o projeto de lei complementar em anexo. Indicação 239 de 2023, de autoria do vereador Ladilmar Padilha Filho. Solicita ao Poder Executivo que seja encaminhado ao setor responsável a viabilidade de fazer o mutirão de limpeza e fiscalização dos terrenos baldios, para eliminar focos do Aedes aegypti, mosquito da dengue. O pedido se faz necessário devido à identificação de um novo sorotipo, a dengue 3. Em Santa Catarina foi constatado casos. Serão encaminhadas ao Poder Executivo. Leitura dos projetos de lei recebidos. Projeto de Lei número 88 de 2023, que altera a redação do artigo 19 da Lei número 2544, de 9 de novembro de 2023 e da outras providências.
Projeto de Lei Ordinária número 89 de 2023, que altera a denominação de via pública e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 90 de 2023, que altera a Lei Ordinária número 991, de 18 de dezembro de 1998 e alterações. Projeto de Lei Ordinária número 91 de 2023, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Projeto de Lei Ordinária número 92 de 2023, que institui a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, as atribuições e competências do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 93 de 2023, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Projeto de Lei Ordinária número 94 de 2023, que denomina a escola localizada no bairro Rio da Onça como sendo Professor Pedro Alfredo Bus Trentin. Projeto de Lei Ordinária número 95 de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de fomento com a Associação de Pais e Amigos da Criança e do Adolescente do município de Garuva. Projeto de Lei Ordinária número 96 de 2023, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Projeto de Lei Complementar número 12 de 2023, que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Garuva, Santa Catarina. Fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e dá outras providências. Baixados para as comissões. Queremos, como sempre, com muita alegria, anunciar as pessoas que nos honram com a sua presença nesta noite, aqui nesta casa. Senhora Lucileide Feudal, secretária municipal de Educação, senhor Jorge Alexandre de Oliveira, senhora Ângela Simões Pintos, senhora Marizane Jorge Ramos, senhora Alcione de Souza, senhora Denise Romanzini da Silva, senhor Luiz Henrique da Silva, senhora Tatiana Ribeiro, senhora Maria José Fernando, senhora Adne Tereza Pereira, senhor Giancarlo Balaban, senhora Duna Romanzini da Silva, senhora Letícia Duarte, senhora Dircélia Aparecida Bueno, senhora Verli Egger, senhor Altair Kirchner, senhor Isael Gonçalves, senhora Bárbara Romanzini, senhora Isabel dos Santos, senhora Leonice Pinto, senhora Manuela Matos, senhor Anderson Ossim, senhora Viviane Gonçalves, senhor Luiz Guimarães Leonel, senhora Maria Francisca da Costa, senhor Rafael Bremer, senhor Roberto Carlos da Costa, senhora Alenice Ferreira da Costa, senhora Neiva Camargo Bremer, senhora Roseli Ramos da Costa, senhora Vitória Ramos Martins. E mais as crianças que não foram nominadas. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Ordem do dia. Leitura do pedido de informação número 42 de 2023, de autoria do vereador Ivo Mariano. Pedido de informação 42 de 2023, de autoria do vereador Ivo Mariano. Solicita ao Poder Executivo relatório detalhado de todos os processos protocolados para licenciamento ambiental dos últimos 4 anos. Em discussão, a referida
proposição. Vereador Ivo Mariano. Boa noite a todos. Fiz esse pedido aí porque a gente precisa aí de alguns esclarecimentos, né, vereador Ladiomar e demais vereadores, porque eu acho que está na hora da gente começar a seguir um pouco aí mais detalhado, porque é um detalhe bem minucioso e bem delicado. E temos pessoas lá dentro competentes, né, temos pessoas lá dentro responsáveis no setor, então a gente quer passar isso aí. Tem muita gente aí com dúvidas sobre licença e não licença, o porquê sim teve e o porquê não teve. Então, pelo menos a gente, tendo esse relatório detalhado, aí a gente vai saber como que está tudo. Por isso eu fiz esse pedido. Continua em discussão a referida proposição. Vereador Ademar Padilha Filho. Boa noite, senhor presidente, senhores. Só uma observação, não sei se é isso que realmente o vereador Ivo quer. Eu observei na fala que é dos últimos 4 anos. Nós estamos no 3º ano de legislatura. Realmente procede? O senhor quer um ano anterior à nossa legislatura? É isso mesmo? Vereador Daniel Eliseu Olivério. Boa noite a todos. Nesse relatório, eu creio que é para constar não somente o do meio ambiente aqui do município, como também do IMA, eu creio, né, vereador? Tá joia? Obrigado. Continua em discussão a referida proposição. Não havendo mais quem queira discutir, aberto o painel para a votação. Aprovado o pedido de informação número 42 de 2023, de autoria do vereador Ivo Mariano. Momento solene. Leitura da moção número 34 de 2023, de autoria do vereador Ivo Mariano. Moção número 34 de 2023, de autoria do vereador Ivo Mariano, a qual concede aplausos às senhoras Maria Francisca da Costa e Isabel Santos Pinto, pelos relevantes serviços prestados ao município de Garuva. Conforme exposto na justificativa da proposição, Maria Francisca da Costa tem 75 anos, evangélica, mora há 45 anos no município de Garuva. Viúva de Sebastião Ramos da Costa, mãe de 9 filhos, sendo 3 desses falecidos. Recebe um benefício BCP. A senhora Maria trabalha como coletora de reciclagem para complementar a renda familiar. Maria é uma supermãe, uma excelente avó e uma bisavó guerreira. Trabalhou na lavoura e hoje, com 75 anos, ainda trabalha na coleta de reciclados. Sai às 5 horas da manhã para coletar e fazer o descarte adequado. Assim como Dona Maria, a senhora Isabel Santos Pinto, de 68 anos, viúva, mãe de 6 filhos. Também trabalha como recicladora. Dona Isabel morava em Curitiba, Paraná, e após o falecimento de seu esposo, mudou-se para Garuva, onde reside há 20 anos. Importante ressaltar que as senhoras são queridas por todos, competentes e responsáveis com seus trabalhos. Mulheres guerreiras que dia a dia travam batalhas silenciosas, invisíveis, simples e complexas. Sua força é admirável. Mulheres batalhadoras, um verdadeiro orgulho para quem as conhece. A reciclagem é um método onde os materiais passam por uma série de processos que modificam a sua estrutura química, física e biológica, para que se tornem novos produtos.
Em meio à invisibilidade provocada pela correria do dia a dia ou pela arrogância daqueles que se julgam superiores, existem pessoas trabalhadoras que se esforçam todos os dias, debaixo do sol ou da chuva, no frio ou no calor, lutando pelo suado dinheiro que retiram da coleta de resíduos recicláveis. Serviço esse que muitas vezes passa despercebido por muitos, mas que não só movimenta a economia, como também é responsável por grande parte da reciclagem no Brasil, contribuindo para minimizar a destruição do meio ambiente. Salienta-se que para os trabalhadores desse ramo é necessário desejar resiliência. É admirável a força com que realizam seus afazeres, a humildade com a qual trabalham e se dedicam para conseguirem sempre o seu sustento. Em especial, pedimos a Deus que abençoe essas mulheres que saem todos os dias trabalhando pela cidade, não importa a estação, a temperatura, se o céu está carregado ou se o sol está com toda a força. Há anos, elas circulam recolhendo materiais recicláveis em seu carrinho, que imaginamos requerer muita força para empurrar por nossas estradas durante longos períodos. Externamos nossos parabéns pela humildade e força inabalável. Esperamos que suas vidas sejam repletas de alegrias e que seus corações se encham de orgulho por serem quem são. Por estes motivos, é justa e merecida esta homenagem, através do qual parabenizamos estas mulheres, pois é necessário reconhecer, valorizar e estimular este trabalho tão importante. Convidamos a senhora Maria Francisco da Costa e a senhora Isabel Santos Pinto para virem à frente e receber o certificado da moção de aplauso das mãos do vereador Ivo Mariano. O vereador Ivo Mariano vai pedir para duas mulheres entregarem, passarem o certificado às mãos das homenageadas. Lucileide e a senhora Verli. Faz favor, senhora. Vereador Ivo Mariano fará uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres vereadores que nos assistem pela rede social e todos aqui presentes. Uma senhora tem 75 anos e mesmo assim ela vai para a rua fazer o trabalho dela. Digno. Tanto a dona Maria quanto a dona Isabel, com 68 anos, estão aí nos dando uma lição que elas querem viver.
E elas querem sobreviver, acima de tudo. Porque culturalmente estamos habituados a homenagear pessoas que já partiram e não estão mais aqui. E às vezes as pessoas, independente se são famosos ou não sabem o valor que tiveram e não podem se orgulhar. E como dizia o rei Pelé, e o senhor presidente, homenagem, a mais singela homenagem se faz em vida, porque é um presente. E presente se dá em vida à pessoa. É claro que depois a gente vem aqui, como se diz, numa forma de conformação, para conformar a família do ente querido, prestar homenagem. Mas a verdadeira homenagem é feita em vida. Então, por isso, não deixem passar a vontade de vocês homenagear alguém, porque essa pessoa não vai viver. A gente não sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe. Aproveite, se vocês têm, se vocês querem, homenageiem em vida. Essa pessoa com certeza vai sentir isso, vai levar isso com ela para sempre. E digo mais, que não somos ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Olha que exemplo de humanidade que essas pessoas estão dando. Em nome da dona Isabel e da dona Maria, eu digo que todos que fazem esse trabalho são dignos, merecem ser respeitados e sim tratados como pessoas humanas. Porque Deus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E às vezes, por destino, às vezes de, sei lá, uma cultura tão chata, tem pessoas que esnobam, que não olham para esse tipo de gente. Ou nunca prestaram atenção. É que você nunca precisou fazer isso. E tomara que nunca precise. Porque quem quer chegar a essa idade, empurrando uma carrocinha lá, aquele carrinho, reciclando, para no final do mês ter uma mixaria. Eu não vou falar para vocês, mas é desumano. Mas mesmo assim, elas não desistem. Dona Isabel, por causa da senhora que eu vim fazer essa homenagem. Aí aproveitei, lá estava a dona Maria também, eu disse, opa, pelo menos mais uma, para não ficar sozinha, né? Como diz o Andorinha não faz verão, veio duas. Representando a equipe, não, todas as pessoas que reciclam na cidade, que fazem esse trabalho lindo, maravilhoso. Conversando com ela na casa dela, eu disse, qual que é o sonho da senhora? Porque a gente tem curiosidade. O ser humano tem curiosidade de saber qual que é o sonho de uma pessoa que está fazendo isso. Porque é tão humilde, é tão pequeno, né, o que eles fazem, que as pessoas não notam. Ela olhou para mim e disse assim, eu tenho vergonha. Eu disse, fala, dona Isabel. A diretora, a secretária Lucileide estava comigo nesse dia, e ela disse assim, eu queria aprender a ler para mim poder ler a Bíblia. Não existe uma noção melhor e você sair de lá pensando. Às vezes a gente reclama da vida. A gente sabe ler e escrever. A gente tem uma profissão. Tem pessoas que não sabem escrever o nome, muito menos ler. E pessoas que querem ler, querem aprender a ler para ler a Bíblia. Isso é como se diz, uma obra de Deus, enviado por Deus. Vamos fazer com que essas pessoas, mesmo com essa idade, venham aprender a ler e escrever. Dona Isabel, Dona Maria, vocês estão matriculadas já, vão estudar à noite lá no Vicente, vão ter uma sala para vocês, professores, e eu quero ver as senhoras lendo. Inclusive a senhora, Dona Isabel, Dona Teresa também, que são pessoas de Deus, são evangélicas, lendo a Bíblia, porque a fé de vocês faz com que vocês estão aqui hoje, porque Deus coloca anjos. Talvez eu esteja como forma de anjo. Não que eu me ache um anjo, mas não é por acaso que isso aconteceu. Então elas vão aprender a ler sim. Eu quero agradecer muito a secretária Lucileide por fazer parte dessa moção aí, dessa homenagem,
que já está tudo pronto aqui, a matrícula das duas senhoras. Material da senhora também está, não se preocupe, está tudo pronto para vocês saírem daqui hoje com material escolar. Vão ter que aprender agora a levar material para a escola. Finalizando, o eixo. Obrigado. A senhora é a? Dircélia. Obrigado, professora. Mas quem que está aí para nos ajudar? Que veio? Veio recepcionar. Obrigado. Finalizando, senhor presidente. Eu vou deixar para vocês uma frase que sempre eu costumo falar. Se amanhã não tiver mais aqui, eu não tiver, estou fazendo o que o meu coração pede e manda. E não o que os outros falam. Porque boas ideias não vêm de qualquer pessoa. Tem que surgir de você. E peça para Deus todo dia iluminar a sua mente, para te dar saúde, que é o principal de tudo. Independente se você tem um bom cargo, uma boa casa, ou sei lá, bens materiais. Tudo isso vai ficar. Plante o bem. Semeie o bem cada dia. Porque partir, a morte, é para todos. Mas deixe lembranças, deixe saudade, que é isso que nós precisamos. Mais uma humanidade, mais humildade também. Porque ser humano é separado, viu, professor Ike? Mas humano é junto. Então, será que nós estamos sendo humanos ou só apenas ser humano? Pense, reflita. É hora de cada um fazer a sua parte. Nem que seja pouquinho, mas faça, que com certeza não vai esquecer nunca. E vai estar sempre lembrando de você. Peça a Deus, agradeça a Deus. Muito obrigado, dona Isabel. Parabéns à senhora, parabéns, dona Maria. Exemplos de superação, a qual eu tenho orgulho em dizer. Eu tenho orgulho em poder prestar essa homenagem e me sinto assim realizado. Que essa é a minha missão. Estou na Casa de Lei, onde eu tenho agora o dever e posso fazer isso. Que venham outros, porque a gente não sabe o dia da manhã, que continue fazendo, representando o ser humano, mas sendo humano, independente de religião. Deus é um só. Então tenha fé. E isso eu tenho certeza que a dona Maria, a dona Isabel têm muito, porque elas estão ali todo dia nessa caminhada, representando, fazendo a parte delas. Criaram filhos, netos. Eu conheci a história delas, assim, se eu fosse falar, ficaria aqui mais de meia hora. Não é preciso. Então, assim, tenho com vocês o respeito para com todos. Porque, com certeza, Deus nunca vai esquecer disso. Meu muito obrigado a todos vocês. Parabéns, vereador Ivo. Falo com toda a sinceridade do meu coração. Uma das mais lindas homenagens. Uma das mais lindas moções de aplauso que, nesse período, estamos presenciando. O senhor falou com muita propriedade que precisamos valorizar enquanto as pessoas estão vivas. Quero tomar rapidamente uns 2 minutos e contar uma experiência. Meu pai faleceu faz 25 anos, quase 26 anos. E isso é para quem acredita nas coisas de Deus. E quando meu pai estava para ser descido à sepultura, eu pedi para o coveiro na época segurar, né? E começou a passar um filme na minha cabeça, né? E nesse filme eu não tenho dúvida que era Deus falando comigo e eu chorando, né? Copiosamente, né? Naquele momento de despedida, de ruptura, e eu ouvindo uma voz falando de maneira muito clara: agora não adianta chorar, né? Você devia ter amado mais, respeitado mais, né? Cuidado mais, dito que ele era importante enquanto estava com vida. E naquele dia, no enterro do meu pai, eu aprendi uma lição. Parabéns mais uma vez, vereador, e temos sim que valorizar enquanto temos os nossos entes queridos junto conosco. Parabéns também
eu vou tomar a liberdade de chamar de irmã Maria e irmã Isabel. Deus abençoe a senhora, vocês estão representando, né? Todos também, as pessoas que fazem serviço que pode parecer, de repente, aos olhos de alguns, não muito valorizado, mas um serviço tão digno e tão nobre. Meus sinceros parabéns. Em continuidade, leitura da moção número 36, de 2023, de autoria do vereador Reginaldo Mills Rosa. Moção número 36 de 2023, de autoria do vereador Reginaldo Meves Rosa, a qual concede aplauso ao servidor público Luiz Henrique da Silva, por toda a sua dedicação ao município de Garuva. Segundo a justificativa da proposição, era o ano de 1966, quando Luiz Henrique da Silva viu a luz pela primeira vez, em Curitiba, Paraná. Filho de Maria Juraci da Silva e Altair Domingues da Silva, ele veio ao mundo com uma energia inigualável, destinada a moldar uma vida cheia de experiências marcantes. A família mudou-se para a pitoresca cidade de Guaratuba, no ano seguinte, onde Luiz Henrique passou sua infância, adolescência e parte da fase adulta. Seus primeiros passos educacionais foram no grupo escolar Gratulino de Freitas, antes de ingressar no Colégio Estadual 29 de Abril. Desde cedo, mostrou seu amor pelo esporte, tornando-se campeão paranaense dos Jogos Escolares do Paraná na modalidade de voleibol, além de conquistar títulos no futebol e em equipes locais. A paixão pelo esporte levou Luiz Henrique a uma temporada no Clube Atlético Paranaense, onde teve o privilégio de ser aproveitado na equipe profissional em 2 amistosos memoráveis. Essa fase intensa foi sucedida por 5 anos nas fileiras da Polícia Militar do Paraná, em Campo Mourão. Aos 21 anos, Luiz Henrique deu um passo significativo em sua vida, ao se casar com Denise Romanzini da Silva, ao longo de 34 anos de casamento. O casal construiu uma família sólida, abençoada, com 2 filhas encantadoras, Bárbara e Bruna. A vida de Luiz Henrique ganhou ainda mais cores com a chegada de 3 netos e uma neta: Henrique, Luiz, Isabela e Joaquim. Verdadeiros amores incondicionais em suas vidas. Profissionalmente, Luiz Henrique trilhou caminhos acadêmicos, formando-se em pedagogia e obtendo uma pós-graduação em administração, orientação e supervisão escolar. Atualmente, ele desempenha o papel de chefe de cultura em seu município e compartilha sua paixão pela música como professor de violão e ukulele no programa Musicarte, onde já está há 13 anos. No entanto, a maior realização de Luiz Henrique vai além das conquistas profissionais. Foi o papel fundamental que desempenhou no apoio e tratamento de sua esposa, que enfrentou corajosamente o câncer de mama. Em meio a essa jornada desafiadora, o casal iniciou a campanha Faça uma Carequinha Feliz, arrecadando cabelos para a doação à oncologia do Hospital São José, em Joinville. Durante o tratamento, Luiz Henrique não apenas acompanhou sua esposa, mas também ofereceu música e canções reconfortantes para outros pacientes, uma prática que continua até hoje. Com gratidão, Luiz Henrique expressa seu amor por Garuva, cidade que o acolheu como filho ilustre. Fixando raízes nesta comunidade, ele planeja permanecer até os últimos dias de sua vida. Em suas palavras, agradece a Deus pelos dons recebidos, celebrando uma jornada marcada por resiliência, amor e serviço à comunidade.
Convidamos o senhor Luiz Henrique da Silva. Assistiremos a um vídeo. Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou seguir os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Todo dia todo mundo chora, um dia a gente chega, outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Convidamos o senhor Luiz Henrique da Silva para vir à frente, receber o certificado da moção de aplauso das mãos do vereador Reginaldo Meips Rosa. Senhor presidente, quebrando o protocolo, o que eu quero falar para o Ike aqui? Também talvez eu me emocionar, porque conheço tua família, Denise me conhece desde pequenininho, teus filhos. Talvez a gente não registrou alguns momentos juntos, e tu sabe que foram tantos, desde praia, final do ano, política, independente de todas as nossas divergências de opiniões e pensamentos, mas eu quero que tu saiba que eu sempre te admirei, desde como professor, por todo o teu trabalho, tudo que tu fez. Talvez tu não lembre, mas quando tu chegou na família da Denise, eu tinha uns 8 anos. Tu me deu um boné da Polícia Militar do Paraná. Então são coisas que a gente vai guardando e lembrando, e eu venho acompanhando há tempo esse teu trabalho. Então foi talvez essa data que eu escolhi para estar te homenageando aí, porque tu é um cara merecedor, tu é um pai,
tu é um marido, tu tem uma família, tu tem um legado que tu vai deixar e ainda tem muito a ensinar a muitas pessoas. Convidamos o senhor Luiz Henrique para fazer uso da palavra por até 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, público que nos ouvem, que estão aí na internet curtindo a gente nesse momento. Primeiramente, agradecer a Deus, né, como o vereador Ivo falou. E toda a vida tem-se que deixar um legado, né? Agradeço Reginaldo pelas palavras. Como ele mesmo falou, existem divergências políticas entre a vida de todo mundo, mas a gente sabe reconhecer quando a gente está certo e quando a gente está errado. E agradeço, Reginaldo, como falei a você, fiquei surpreso, né, com a homenagem. Obrigado mesmo, de coração. E o que eu tenho para dizer para você, Pelé, obrigado. Mais uma vez, o Pelé, todo mundo faz as coisas escondidas, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Aí a gente se prepara para um discurso, chega aqui, se emociona, chora. Mas esse é o grande legado que eu vou deixar para aqueles 4 que estão ali. Henrique. Luiz. Isabela e Joaquim. É difícil não se emocionar. É difícil. Meu compadre Edson. Mas como eu deixei escrito para vocês, presidente, a minha maior vitória foi a cura da minha mulher. Creio eu. E essa foi a grande vitória da minha vida. Eu vou deixar para os meus netos a força que o Criador me deu naquele momento de dor e que eu pude levar uma música para aqueles pacientes que estavam na oncologia. Muitos ficaram pelo caminho, a gente sabe, muitos ficaram pelo caminho. E a Denise está aqui hoje, curada. Graças a Deus. E esse foi o maior grande legado da minha vida. Foi a cura dela. É claro que eu tenho minhas filhas, Bárbara e Bruna, meus genros, Anderson e Igor. São filhos, né? A gente adota como filhos. E minha sogra, meu falecido sogro, minha cunhada, meu cunhado, meus irmãos. Mas tudo tem um preço. Eu muitas vezes fui taxado por muitos, né, como um cara rígido e tal, mas eu tenho uma história de 4 anos, 11 meses e 25 dias na Polícia Militar do Estado do Paraná, onde fiquei na caserna. Eu fui criado assim, com meu pai e pela minha mãe. Sim, senhor pai, sim, senhora mãe. Deus que ajude pai, Deus que ajude mãe. A benção pai, a benção mãe. E vou repetir as palavras do Ivo. As pessoas devem ser homenageadas com vida. Com vida. Assim como um dia eu homenageei a professora Maria Helena Ribeiro, colocando o nome do coral da Escola Municipal Vicente Vieira, professora Maria Helena Ribeiro. Infelizmente a gente perdeu o coral, né? Se perdeu, corria para cá, corria para lá, mas ficou e deixamos o legado, né? E obrigado a todos vocês, Reginaldo, obrigado de coração mesmo. A gente se emociona porque somos seres humanos, somos passíveis de erros, né? Mas a emoção vem porque, como eu falei para vocês, muitos daqueles pacientes que estavam fazendo tratamento com a Denise ficaram pelo caminho. E ela conseguiu chegar. Estamos em tratamento ainda. Eu continuo indo lá na oncologia, fazer as músicas.
para aquelas pessoas. E tenho certeza, vereador, presidente, vocês são evangélicos. Eu sou católico, apostólico, romano, não atuante. É difícil eu ir a uma missa. Confesso a vocês. Minha missa é praticamente uma vez por ano, quando eu vou com a Denise em Aparecida do Norte, agradecer as bênçãos recebidas pela nossa vida. E esse ano eu tive o privilégio de cantar na celebração da missa lá em Aparecida. Né? E foi muito gratificante. Mais uma vez eu quero agradecer a todos, de coração, Reginaldo, obrigado. E dizer a vocês que a vida é curta, mas ela é linda e a gente tem que saber viver. Ivo, fazer o bem sem olhar a quem? É o que essas senhoras ali fazem. Eu acompanho a vida delas também. Acompanho e parabenizo você pela moção de aplausos a elas, mais do que merecida. E tenho certeza que vocês estarão em boas mãos lá na Escola Municipal Vicente Vieira. A professora Dircélia está aí, o professor Jean, que é o diretor daquela escola, também está aí. A secretária Lucileide, obrigado, Lucileide. Eu agradeço em nome delas, a você e ao Ivo, por terem essa brilhante ideia. Reginaldo, mais uma vez, muito obrigado. Vereadores, Marcelino também foi meu aluno. Ladiomar foi meu aluno. O Edson, colega de trabalho e meu compadre. Daniel, meu sargento. Sargento Carlinhos. Ivo, muito obrigado. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e até uma próxima. A Paulinha falou uma coisa ali fora e falou o seguinte: você está na segunda moção de aplausos, né? Mas não é só para mim. Isso é para o povo de Garuva. Garuva me adotou como filho há 25 anos. Completo de prefeitura, dia 2 de fevereiro. 25 anos. 25. 75 eu já estava aposentado. Estou esperando para me aposentar. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Parabéns, vereador Reginaldo, por essa proposição, né? Parabéns, professor Ike, como é conhecido, né, por essa bela história de superação, um exemplo a ser seguido. Parabéns. Eu cometi um ato falho no roteiro, durante a homenagem às senhoras e Isabel, era para a Lucileide, a secretária Lucileide, falar. Então eu convido a senhora Lucileide Feldaus, representando as homenageadas na moção anterior, para fazer uso da palavra por até 5 minutos. Boa noite a todos, cumprimentando o presidente, cumprimento toda a mesa diretora e demais vereadores, e cumprimentando os homenageados, Dona Isabel, Dona Maria Francisca, professor Ike, Luiz Henrique, cumprimento todos os presentes e quem nos assiste. Então, me convidaram para falar em nome da Dona Francisca e da Dona Isabel. Dona Maria Francisca e Dona Isabel, é uma responsabilidade muito grande falar em nome das senhoras, pessoas íntegras, de grande caráter, de grande coragem e tão responsáveis, tão dedicadas no trabalho de vocês e o que vocês fazem para a população, para nós. A professora Dircélia estava aqui junto com os colegas do EJA para que vocês se sintam acolhidas nessa nova etapa da vida de vocês. Pode parecer difícil, sei que vocês trabalham o dia todo, às vezes estar lá na escola à noite, mas mais essa missão com carinho, como que vocês já fazem, como que vocês fizeram a vida toda, criar os seus filhos, seus netos, e tudo que vocês fazem pelo nosso município, agarrem mais essa determinação, essa oportunidade, com muita determinação, né, me perdoem, e vão em frente. Os colegas de vocês vieram, futuros colegas, recepcioná-las, os alunos do EJA, tá? Todos sejam bem-vindos.
vieram aqui para que vocês se sintam acolhidas e possam iniciar esse novo caminho aí. E não pensem, é tarde. Não, nunca é tarde. Nunca é tarde. Vocês podem ter certeza que, como o Ivo falou, a dona Isabel, né, quer aprender a ler, para ler a Bíblia. Dona Isabel, eu sei ler, eu sei escrever, mas eu não sou isso aqui perto da senhora. Não tenho a mesma garra, a mesma determinação e, com certeza, acho que não chegarei nem perto do que a senhora é para a população, para a sociedade e principalmente para Deus. Vocês duas são duas pessoas iluminadas, maravilhosas. Em nome delas, eu agradeço, Ivo, a sua moção. O Ivo me procurou e falou bem declarado, e eu entendi essa missão. Ele falou, temos que matriculá-las, elas precisam estudar, elas merecem e elas precisam ser olhadas com outros olhos, e com certeza eu concordei e vamos fazer isso. Obrigada a todos, obrigada a essa Casa de Leis pela excelente homenagem. Parabéns, Ike, parabéns ao Reginaldo pela moção, acho que muito, muito, muito lindo mesmo, válido e merecido pelo teu trabalho aí a toda essa família. Obrigada, boa noite. Obrigado, secretária. Também pela nobre atitude de já matricular, né, as duas. E a irmã Isabel, que o sonho dela é ler a Bíblia, né? E eu estava pensando aqui, quem sabe, já no ano que vem, ela possa estar aqui fazendo a leitura oficial. Quem sabe, né? Eu acredito. E vamos colocar a fé em ação aí. Palavra livre por até 5 minutos, o vereador Edson Jair Bach. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, todas as autoridades aqui já mencionadas. Boa noite aos servidores também desta casa. Cumprimentando aqui meu compadre Ike e a minha comadre Denise. Cumprimento todos aqui nesse plenário. Senhor presidente, quero parabenizar aqui a dona Maria e a dona Isabel pelo seu belo trabalho em nossa cidade. Não é fácil, né, a gente ver elas levantarem cedo todos os dias, faça sol ou chuva, elas estão pegando seu reciclado e ajudando a nossa cidade, manter a nossa cidade limpa. Parabéns e que Deus abençoe com muita saúde por muito tempo ainda. E que as senhoras consigam realizar o sonho que é a leitura, né? Assim como ler e escrever também. E que nem diz o nosso presidente, se assim Deus permitir, o ano que vem as senhoras estarem lendo a leitura aqui nessa casa. Parabéns, meu compadre Ike, não preciso falar, sou, né, não, o Bach vai rasgar seda, rasgo mesmo, né, suspeito, né, mas então, Ike, te conheço não é de hoje, né, então, muito obrigado por tudo o que tu faz pela nossa cidade. Vou parabenizar aqui, senhor presidente, o nosso secretário de esportes, assim como o executivo. Essa casa aqui também está de parabéns pela inauguração do nosso ginásio de esportes, né? Estávamos todos lá, quase todos, né? Faltou quem aí? Faltou o Olivério e faltou o Marcelino. Isso. Mas a maioria estava lá, estava muito bonito. A infraestrutura colaborou também muito, né? Demutran, com a pintura das faixas de estacionamento lá fora. Eu acho que não tem nenhuma imagem lá fora. Se o tempo tivesse colaborado um pouco mais, teria ficado melhor. Pessoal da Nega Jurema aí, olha aí o trabalho do Ike sendo mostrado aí. Então estava maravilhoso, só quem esteve lá, Juan, esse cara aí, vale ouro. Presidente também, né? Na sua fala, seu Tino, prefeito. Não esquecendo do Março da Defesa Civil, que também tem muito a ver com isso aí. A Defesa Civil de Garuva foi muito prestativa em tudo. E parabéns, olha, o executivo aí, por essa reinauguração aí do ginásio de esportes Evandro Nagel. Parabéns às equipes aí,
equipe feminina, essa aí é do Gravacima, se eu não me engano. E o AT Cubanos, que foram os vencedores desse primeiro campeonato aí, desse torneio. Aí até a volta tem a imagem ali, a última isso. Até uma homenagem ao Eterno Daniel aí. E foi um jovem muito querido aí na nossa cidade. Parabéns, Juan, parabéns, prefeito, parabéns, legislativo, a todos os envolvidos. Senhor presidente, quero falar aqui de um pedido de informação que eu fiz. Número 43. Número 43 de 2023. Quem seria a pessoa nomeada à diretoria de... Deus agora. De vias públicas. Aí me comunicaram que é o senhor Nivaldo Pinto Felipe. Desde o dia de 8 de janeiro de 2018. Então esse servidor não está mais no departamento. Gostaria até que o executivo aí colocasse outro servidor no local, no lugar dele, porque está fazendo falta. Essa casa aqui muitas vezes vem com algumas demandas e não é atendido, né? Então vamos colocar os pingos nos is. Está ganhando como diretor, mas não está lá. Então vamos botar os pingos nos is e vamos começar a trabalhar de forma justa. Por hoje era só e boa noite. Vou aproveitar e fazer um comentário já, vereador Bach. Não vou fazer uso da palavra livre depois. Agradecer também a todos os vereadores que puderam estar na reinauguração. Realmente foi muito bonito, né? E é um anseio de todos, né? Salvo engano, 1.200 ou 1.320 e algumas coisas, eu fiz a conta, de dias que, desde o dia 30 de junho de 2020, né, com o ciclone Bomba. E até teve algum comentário aí, mas eu vou me resguardar de falar sobre esses comentários no Facebook. Mas estava parabéns ao executivo, né, na pessoa do Dr. Rodrigo, na pessoa do seu Tino, na pessoa do secretário de Esportes, que não mediram esforços, e também a todos os vereadores que também eram um anseio, né, todos os vereadores sendo cobrados pela reinauguração desse ginásio. E esperamos que logo seja reinaugurado outro ginásio e construído outro ginásio, né? Não precisa 15 ginásios, mas mais alguns ginásios aí, eu acho que já vai estar de bom tamanho. Palavra livre, por até 5 minutos, vereador Ivo Mariano. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, que nos assiste pela rede social e todos aqui presentes. Parabéns, professor Ike. Como diz, de longas datas a gente se conhece, por aí. Gincanas, políticas, choros, decepções, mas nunca desistimos, né? Sempre lutando. Somos fortes, persistentes e temos fé. Não adianta você falar em religião, você tem que ter fé. Deus quer pessoas com fé, que acreditem nela mesmo. Porque para chorar com você até o inimigo chora. E falar em chorar, o senhor Reginaldo só tem tamanho, hoje quase chorou, né? Faz parte. Eu acho que o ser humano tem que ter sentimento, sim, e não ter que ter vergonha de chorar. Principalmente quando você precisa gritar e clamar e falar com Deus. Como diz, a melhor hora, né? Obrigado pela presença. Eu tenho um recado aqui, senhor presidente. Dia 1º de dezembro, às 15 horas, será realizada a entrega da premiação aos vencedores da premiação Professor Nota 1000. Seria isso, né? Então, no dia 1º, aí, às 15 horas, vai ser entregue a premiação aos professores Nota 1000.
E eu vou deixar, viu, professor Ike, como diz, já que o senhor se faz presente em respeito ao senhor, uma frase que aí, eu acho que ainda existe no Carmo Seara. O colégio não cria gênio, mas sim oferece oportunidade. Como Deus também não cria igreja, mas Ele quer que lembre e respeite Ele. Unicamente Deus. Então não discutimos religião, e sim buscamos Deus para nos ajudar, todo dia. Porque cada dia que a gente passa, a gente vê um mundo mais turbulado, mais complicado, né? Às vezes até desumano do nosso lado. E eu sempre vou dizer, eu não sou melhor do que ninguém. E nem quero ser. Porque é tão ruim competir essa desigualdade, né? Cada um tem seu valor. Eu parabenizo e fico grato quando alguém diz, eu sei trocar o pneu do carro. Eu tentei uma vez, entortei o carro, então não consegui, não fui mais. Deixo para quem sabe fazer. Então cada um tem que ter o seu valor, cada um tem que ser respeitado como deve ser respeitado. Então buscar o respeito, que com certeza você vai ser respeitado sempre. E como dizia Deus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso a gente não pode esquecer nunca. Não pode fazer o bem? Faça o seguinte, não pense nunca em fazer o mal, porque isso pode voltar para você. E se você fizer o bem, vai voltar também, pode ter certeza. Porque quem já fez sabe disso. Mas tem gente que não faz o bem, só faz o mal e fica reclamando e diz que uma hora não vai dar certo. O bem sempre vai vencer o mal. O mal pode vencer por alguns segundos, alguns instantes, mas não para sempre. Então não esqueça, o bem sempre vai vencer o mal. Meu boa noite, fiquem todos com Deus. Boa noite, dona Isabel, e obrigado à senhora, parabéns à senhora. Dona Maria, quero ver vocês o ano que vem aqui fazendo a leitura da Bíblia, tá? Vamos firme. Agora aí, tá os professores, tá os parceiros do EISE também estão juntos aí, né? Vão ajudar vocês lá. Pode ter certeza, já já vocês vão estar, ó, nota 1000 aqui. Meu boa noite. Viu, vereador Ivo, tem um ditado, né, antigo, que diz que homem não chora, mas homem chora. E o Reginaldo não chegou a chorar, mas fez beicinho. E o que não é vergonha, né, professor Rick? Homem chorar, pelo contrário, né? Chorar de alegria, às vezes tristeza. O que é feio é chorar de raiva, né? Mas homem chora assim. Eu sou chorão e agradeço a Deus por isso. Palavra livre, por até 5 minutos, vereador Ladiomar Padilha Filho. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, todos que estão aqui hoje no nosso auditório, todos que estão aí acompanhando aí, né, via Facebook. Uma boa noite a todos. Primeiramente, parabéns, vereador Ivo, pela moção. Confesso que a gente fica até admirado, né, ouvir todas essas menções que o senhor aí fez. Meus parabéns. Dona Maria, Dona Isabel. A Dona Maria, talvez ela não me conheça, mas eu conheço ela, né? A Roseli estudou comigo, né, Roseli? Tem os irmãos que aí estão, o Zé Carlos também. Infelizmente tem alguns que já se foram, né? Mas faz parte da vida. A Dona Isabel, que aqui está também, que tem uma história de vida, como aqui já foi lido, né, mencionado, meus parabéns, e que tem esse desejo de aprender a ler a Bíblia. A senhora poderia ter o sonho de pedir qualquer coisa, né? Mas a senhora fez esse singelo pedido, né? Então, parabéns, né? Continuem fazendo esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Se encorajem sempre, pois é um trabalho, eu sempre digo que o trabalho dignifica o homem, então vocês são exemplos,
muitas vezes estão ajuntando uma latinha, alguma coisa, que um engravatado que fez faculdade, que tem um carro do ano, um iPhone do ano no bolso, é esse que é o porcalhão que está lá fazendo lixo, né? Olha a diferença, né? Olha o mundo, a sociedade doente, que eu digo, né? Que a gente vive hoje. Então, meus parabéns, vereador Ivo, realmente emocionante, como o senhor presidente aqui falou, não desmerecendo nenhuma outra, mas muito emocionante. E quem sabe aqui vão estar, né, lendo um dia a palavra de Deus aqui no início da nossa sessão. Então, meus parabéns. Professor Ike também, parabéns. Parabéns a toda a família. Vereador Reginaldo, parabéns. Vereador Ike, eu não me esqueço que na época, quando eu era aluno do Tancredo, tinha um tal de Julinho, me engoliu uma peca. O professor Ike pegou esse rapaz pelas duas pernas assim, tapa nas costas, o rapaz estava morrendo sufocado. Que na nossa época era peca, era pinhão. Isso, esse daí mesmo, o famoso Daio. Não era arteiro quase, né? Então, isso são algumas memórias que vêm na cabeça, né? E parabéns, uma história de vida linda e maravilhosa. Saiu, porque senão ia morrer, tava ficando roxo. É ou não é, professor? Saiu. Isso mesmo. Abraço, Daio, não engole peca. Também quero aqui, né, continuando aí, brincadeiras à parte, parabéns, professor Ike. Um exemplo de vida, um exemplo de pai, um exemplo de marido, né? Que, como é que se diz? São nas tribulações que a gente vê o quanto a gente é forte, né? E assim, como o professor aqui falou, passou toda essa energia, né, para a esposa, e hoje estão aí, né, felizes, bem, podendo desfrutar da vida e fazendo um trabalho maravilhoso que é lá no setor da oncologia, que quem já passou por lá ou visitou sabe o quanto é difícil, né? Tem relatos assim que a gente escuta, meu Deus, tá chegando a minha vez, não vou, mas depois que a pessoa chega lá, ela não quer mais voltar da sensação ruim, né? Que é daquela sensação do medicamento e tudo mais. Então, assim, ó, a pessoa tem que estar realmente muito bem estruturada familiarmente, fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, enfim, tá com Deus mesmo, um propósito de vencer, porque não é fácil. Então, fica aqui minha gratidão, meus parabéns, que mais professores Iques, né, surjam para frente, que mais Donas Marias, mais Donas Isabel, né, e assim vai. Então, fica aqui o meu abraço e continuem sendo sempre essas pessoas maravilhosas que os senhores são. Senhor presidente, eu vou extrapolar o tempo, mas depois eu não falo no comunicado dos líderes. Como eu sempre digo, às vezes alguns pedidos de providências a gente não precisa nem estar pedindo e falando, mas depende das pessoas que nos cobram, a gente é obrigado a estar protocolando, porque senão eles cercam a gente na rua e o bicho pega, né? Pedido de providência 268. A viabilidade de ser realizado no asfalto no final da rua Rui Barbosa com São João abaixo. Graças a Deus esse pedido já foi realizado, tá? Uma cratera enorme foi feita ali devido às chuvas. Que bom que o pessoal tem também a compreensão, né, de entender, foram lá, colocaram lá e sinalizaram e já foi realizado. Matheus, por favor, a calçada, Matheus. Esse pedido de providência surgiu até sessão passada, ele estava aqui, o senhor... da calçada. Do senhor Valdinei Porto, o Neno. Reginaldo. Ele estava aqui e ele chegou e falou, vereador Ladimar, tem a situação de uma calçada aqui, na frente, ali onde que era a antiga DI Capas, perto da Japa Estilo, aonde tinha um cadeirante que ele estava com dificuldade, né? Até hoje temos um cadeirante aqui. Uma boa noite. Não sei se era o senhor, né? Mas aí o Neno até chegou e falou, eu posso ajudá-lo a descer e tudo mais, né? Ele pediu gentilmente, primeiramente, ele falou, não, eu
preciso de ajuda sim. Tava uma rampa bem declive. Não tá aí a foto, Matheus? Isso, tá aí, ó. Uma situação realmente bem delicada, né? Quem é cadeirante sabe o quanto é praticamente impossível, né, acessar uma calçada dessa. Então, que seja aí feita aí a manutenção devida, né, de acessibilidade nesse local. Aqui está bem certinho a foto e o local exato aí para o pessoal. E também o pedido de providência 266, responsável pela viabilidade, ser realizado limpeza e colocação de tela para fechar o espaço nos fundos entre a creche João de Deus e o ginásio Silvio de Miranda. É aquelas fotos ali, Matheus, está aí. Até a secretária Lucileide, não sei se aí está ainda. Não está mais. Ah, tá lá? Tive passando nesse lugar e assim, ó, o cheiro de urina e fezes é fora da realidade, sabe? Sem contar que já teve um episódio aonde, né, uma pessoa adentrou ali, pulou e tal, isso e aquilo. Ali bem mais para frente, no final, o muro acaba se tornando bem baixo, assim, de fácil acesso para o pessoal pular, né? Se a gente observar ali no outro lado, na outra creche já foi colocado. Então que seja, né, olhado com carinho. A gente sabe que futuramente aí, como o senhor presidente falou, nós iremos estar reinaugurando aí o Silvio de Miranda também. Aí eu tenho certeza que esse local ele vai se tornar mais limpo e cuidado, né? Até o momento ele ainda encontra-se em reforma e tudo mais, né? E não foi terminado ainda, a gente sabe por quê. E também quero aqui agora falar sobre a indicação, aquela do Pernilongo, Matheus. Fazer aí um mutirão, eu sei que já existem vários pedidos, né? Até a vereadora Marli também é uma que sempre menciona. Mas agora, gente, tomara a Deus que não seja, né, mais uma epidemia, mais uma tragédia aí, como foi coronavírus, como foi a dengue. Agora tem mais um caso, né? É o terceiro tipo, caso de dengue tipo 3, identificado pela primeira vez em Santa Catarina e acende um alerta para transmissão intensa. Então, assim, esses bichos, eles vêm não sei qual é a palavra correta, né? Sofrendo aí uma metamorfose, uma mutação, algo desse tipo. Metamorfose não, uma mutação, né? E vem ficando resistente aos venenos, aos produtos que é passado e tudo mais, né? Aos repelentes. E aí tá aí mais uma praga que a gente tem que cuidar para não tornar, ainda mais agora no verão, né? A gente sabe das chuvas, poça de água, lixo jogado, enfim, toda essa situação. Então a gente tem que cuidar muito. E falar, para finalizar aqui, a minha indicação 238. Até inclusive existem aqui alguns professores ACTs que aqui estão, sobre a questão das contratações, né? Existem algumas cidades aí que já está tramitando nas câmaras de vereadores, algumas cidades já aderiram pela falta de profissionais que nós temos na rede, né? Eu vou ler aqui bem rapidinho a indicação. Solicita ao Poder Executivo que seja viabilizado o estudo para alteração da Lei Complementar número 117 de 2019, qual regulamenta a contratação por tempo determinado para atender necessidades temporárias e excepcional de interesse público, sendo em seu artigo 10, inciso 3, contratados temporários poderão renovar a sua contratação. Ressalto que o município de Joinville recentemente protocolou na Câmara Municipal o projeto de lei número tal, que complementa o artigo número 3 do inciso 4º, que irá passar a vigorar com a seguinte redação. Aí é que vem. As contratações realizadas pela Secretaria da Educação e Secretaria da Saúde poderão ter o prazo contratual estendido por até 24 meses, prorrogáveis por mais 24 meses. Em seu artigo 5º, passa a vigorar a seguinte redação. É vedada a contratação de profissionais com
fundamento desta lei complementar antes no decorrido 6 meses. E a alteração da lei complementar será válido para os contratos vigentes em 2023, para que não haja prejuízos aos contratados, desde que modo possam ser seguido o modelo do projeto de lei complementar número 102 do município de Joinville, conforme o projeto que está em anexo. Então é uma indicação que está indo. Inclusive, para dar uma atenção especial, os ACTs que estão contratados esse ano, para que eles possam sim ser renovado o contrato no ano que vem. A gente sabe que existe uma demanda bem reprimida, está faltando profissional, e espero, né, que o Poder Executivo atenda com muito carinho essa situação, porque o que a gente não pode ficar é sem pessoal para trabalhar na saúde e na educação. Se me permite, vereador, o vereador Ivo até estava na reunião, junto com os professores ACTs e com a secretária Lucileide. Ela acho que não está mais aí, né? Está aí? Então, até verifiquei com ela sobre isso aí. E já na mesma semana ela fez essa reformulação. E o executivo ficou de mandar para essa casa e até agora não mandou. Muito boa a sua indicação. Então, tem algum problema, algum impasse aí. A gente tem que pegar o procurador, que ele estava lá nesse dia, e ele falou que ia fazer todas essas modificações e ia mandar para essa casa. E até agora ele não mandou. Ainda bem que o senhor fez essa indicação que já estava passando despercebida por essa casa. Eu tenho certeza que esse projeto virá para essa casa juntamente com o plano de carreira do magistério aí, a gente vai aprovar tudo numa pegada só. Tomara eu. Falar também aqui bem rapidinho do professor nota 1000, o vereador Ivo mencionou. Tem a foto aí, vereador Ivo. Matheus. Não posso deixar de agradecer a parceria, né, a colaboração da comissão que analisou. Aí nós temos de educação infantil a professora Priscila Ripper e Silmara Franciele. Categoria de ensino fundamental, anos iniciais, professora Eliane Fiedler. E categoria ensino fundamental, anos finais, professor Júlio César Alves. Os meus parabéns. Espero vai ser agora dia 1º às 15 horas aqui na Câmara de Vereadores. Acredito que vai vir os alunos juntos e tudo mais, né? Tive a grande felicidade, aliás, tenho a grande felicidade de ser aí o autor desse projeto. Feliz também por ter recebido, né, compilações desse projeto, vindo aí também da Secretaria da Educação, secretária Lucileide, que colaborou com este projeto. E aqui está. É uma forma de nós, como é que eu posso dizer, reconhecer, né, o trabalho, porque como eu digo, tem aquela frase, né, Baqui, o professor é a profissão das profissões, né? Todas as profissões existentes no mundo hoje, com certeza, passou na mão de um professor. E também, só para deixar bem registrado aqui, como a gente sempre ouve, às vezes, algumas críticas, senhores vereadores, não pude também deixar de receber algumas também, quando a gente apresenta os projetos aqui. Aí às vezes tem aquela fala, não, mas esse projeto não é do vereador. Não, isso aí é balela, é de lá, é lá de cá, isso e aquilo. Gente, por isso que eu digo que a gente vive numa sociedade doente, sabe? Se o vereador não faz nada, é porque não faz nada. Se o vereador faz, é porque fez. Não, é porque quer se aparecer, é porque quer... Gente do céu. Se todo mundo cuidasse da sua vida, né? Se todo mundo cuidasse do seu trabalho, que mundo maravilhoso nós viveríamos, né? E eu quero aqui dizer, eu nem sei quantos projetos eu tenho já hoje aprovados. Até quero fazer um release aí agora para o final do ano, para eu prestar conta aí para
para a sociedade, minhas indicações, meus pedidos de providência, mas eu quero deixar aqui bem claro que o vereador Ladiomar, ele não tem nenhum projeto. Realmente ele não tem nenhum projeto. Eu tenho vários aprovados aqui, muitos, mas nenhum é meu. Todos são da população garuvense. Esse em específico, professor Nota 1000, é específico para os professores e assim por diante. O vereador Ladiomar não tem projeto. Quem tem é a Garuva. A gente faz, a gente legisla, né? Estamos legislando em prol do povo. Mais um desabafo aí, porque é chato, né, Sargento Olivério? Como é que se... Eu sempre digo, o pessoal critica, vai lá, tira uma certidão negativa disso, uma certidão negativa disso, daquilo, seja uma boa pessoa e se candidata a vereador e vamos ver com quantos paus se faz uma canoa, como diz o ditado, né? Então, mais uma vez, meus parabéns aqui a toda esta casa, parabéns aos amigos vereadores. A gente sabe que não é fácil, mas com fé e humildade e sempre com fé em Deus vai dar tudo certo. E, senhor presidente, para finalizar, eu estava esquecendo, mandar um ofício de condolências à família da dona Nazaré, né? Então, fica aqui registrado. Obrigado, senhor presidente. Até estava comentando com o vereador Sargento Olivério aqui, vereador Edmar, que nos últimos meses a pressão tem subido, né? E eu tenho percebido no meu semblante que teve mais alguns pés de galinha. Mas faz parte, né? São ossos do ofício. É às vezes desgastante, mas é muito gratificante. Palavra livre por até 5 minutos, vereador Marcelino Martins do Nascimento. Boa noite, senhor presidente, vice-diretora, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Cumprimentando o meu amigo Israel Gonçalves, cumprimento o pessoal aqui presente. Mais uma vez, Ivo, parabéns pela moção ali, para a dona Maria e dona Isabel, né? E também o vereador Reginaldo pela moção pelo professor Ike, qual foi meu professor. Tive o prazer, ele não foi fácil lidar comigo, né, Ike? O Ike sabe. E a secretária do Silei está aí ou não? Está aí? Onde é que está ela? Eu não estou vendo ela. Ah, tá. Mais uma vez eu quero agradecer ela. Põe as fotos para nós lá, Matheus. Aproveitar que o diretor Jean também está aí. Agradecer a Lucileide, os pais vinham pedindo um abrigo ou uma cobertura, né, para os alunos ali. Vai passando a outra aí, Matheus. Aí teve alguém que criticou porque o abrigo aí, né, é muito curto, mas ali nós não temos espaço suficiente para fazer um ponto de ônibus. É só a pessoa ter noção e dar uma olhada ali e ver, né. Então a secretária, creio que ela conversou com o diretor Jean e eles fizeram o máximo, né, o que pôde ali para poder ter essa cobertura, esse abrigo ali, para poder, em dias de sol, em dia de chuva, proteger as crianças, né? Então, sempre tem um outro para criticar, né? Também quero pedir aqui, fazer um pedido de indicação, presidente, a rua Barão do Rio Branco, ali no Urubuquara, e a Secretaria de Obras coloque frisado ali. Está muito esburacado ali, está complicado, o pessoal está pedindo. Eu estive lá essa semana, acho que vocês também devem ter passado ali. Então está bem complicada a situação ali. Então, por hoje seria isso. Boa noite a todos. Palavra livre por até 5 minutos, vereador Reginaldo Mips Rosa. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, a todos que aqui se fazem presente e aos que nos acompanham aí através do Facebook. Senhor presidente, eu gostaria que fosse enviado um ofício de condolências à família da Nazaré Cristina Pereira. Até pedir para o Matheus colocar a imagem dela ali, para todos conhecem aí, mais conhecida como Nath, faleceu no último dia 25. Infelizmente não teve sucesso ao câncer, né? Uma pessoa muito querida,
que só deixava alegria por onde passava, tentou, mas não conseguiu. Então, que fosse enviado um ofício de condolências à família dela, Nazaré. Também, senhor presidente, parabenizar aqui a dona Maria, a dona Isabel, pelo trabalho que vem fazendo no município. Merecida homenagem. Professor Ike, não tenho o que falar, como já falei antes. Lembrando, né, Ladilmar, não era só aquilo que tu falou ali, mas também quando os alunos estavam fazendo bagunça, era só baixar a cabeça que o apagador comia solto na parede. Isso era o bom daquela época, né? Pelo menos a gente sempre podia estar fazendo isso. Senhor presidente, eu até ia fazer um requerimento aqui, mas daí tive analisando ali o pedido do vereador Bach, mas o funcionário ali no qual ele pediu que o prefeito utilizasse o cargo que está fazendo falta na secretaria, realmente eu vejo que está fazendo falta na secretaria o serviço dele lá, porque era só ele com a Luciana, a irmã da Denise, a gente via todas as faixas de lombadas pintadas, estradas e placas, onde passava tinha placa. Hoje não vejo uma faixa pintada, a não ser que nós vamos ter que fazer a inauguração de tudo quanto é lugar agora. Daí eles correm pintar a faixa como fizeram no ginásio. Então vamos começar a inaugurar tudo. E Bach, eu não sei se tu olhou, mas o Nivaldo, o cargo dele é de estratégias rurais e obras. Pode colocar ali, Matheus? Eu não te mandei, né? Já mandei já. Se me permite, vereador, esse não é uma resposta minha, essa é uma resposta do Executivo, que até vou colocar o pedido de informação e do Executivo aqui. Não, sim. Assinado pelo prefeito. Mas o cargo que ele está ocupando ali como diretor de estratégias, olha lá, ó, Departamento de Manutenção de Vias Públicas, Secretaria de Estratégias Rurais e Infraestrutura. Mas eu concordo plenamente que ele voltasse para o Demutran pelo excelentíssimo trabalho que ele vinha fazendo lá. Senhor presidente, por hoje seria isso. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Palavra livre por até 5 minutos, vereador Daniel Eliseu Olivério. Senhor presidente, senhores vereadores, demais presentes aqui nessa casa, e os que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite. Com óculos eu não enxergo. Eu fiz um pedido de providência, senhor presidente, em 2009, sobre o alambrado ali no Colégio Maria Martins Budal. A situação, passa outra foto aí, por favor. Olha, ela está de fora a fora nessa situação. Quase não dá vento no nosso município. Eu não sei como é que não caiu ainda esse alambrado aí, essa cerca, ao lado, em cima do muro ali do colégio. Se me permite, vereador, vamos aproveitar que a secretária, não sei se ela está aqui ainda, mas temos aí 300 mil do deputado Maurício Scudillac aí para reformas nas escolas e creches. Vamos começar a apontar aí essas aí tem coisas, que ser meio com urgência ali. Aumento de muro e limpeza, como o vereador Ladilmar pediu também. Aproveitar que o dinheiro está na conta. Isso ali é com urgência, pode ver. São crianças, são professores que trabalham ali. Cai um alambrado desse. O prejuízo é grande, né? E creio que com vida não se brinca. Então, que tomem uma providência com urgência ali, com referência a esse alambrado. Eu fiz uma indicação também, presidente, 237, solicitando a construção de um portal ali na entrada Alfredo Schultz. Esse portal não ficaria a cargo somente do poder público, mas haverá uma parceria com o privado, onde um morador da rua se prontificou com ajudar cedendo as madeiras para a construção de um portal rústico. Vamos ver se há essa possibilidade.
Eles pedem tanto esse portal ali. Já foi feita uma indicação ano passado, se não me engano, ano retrasado. E agora reforçando, já que o morador se prontificou a ajudar também com a construção, se há uma dificuldade tão grande, então vamos ver o que consegue. Eu quero parabenizar aqui o paratleta joinvilense Edenilson Floriani. Ele não somente, presidente, ganhou o ouro, como também bateu o recorde mundial no lançamento de dardo. Esse paratleta, ele esteve presente aqui em Garuva, na primeira conferência de pessoas com deficiência. E ali na sua fala, ele nos mostrou uma forma bem bonita de superação ali, que ele passou durante o tempo da vida dele, quando ele ficou paraplégico, com a perna, né? E com deficiência na perna, e ele, com o tempo, foi superando e conseguiu isso no esporte. Parabenizar esse paratleta aí, que Deus continue abençoando a vida dele aí. Quero encaminhar aí também, senhor presidente, um ofício de condolência à família da senhora Nata, Cristina Pereira, irmã Nazaré, e Celita Martins, que sejam encaminhados esses ofícios aí. Parabenizar, Ike, pela homenagem aqui, parabenizar o vereador Reginaldo, pela homenagem cedida ao professor Ike. Parabenizar também a senhora Maria Francisca e a dona Isabel Santos. Parabéns, Ivo, por essa linda homenagem feita a essas senhoras aqui. E quem sabe mesmo, né, senhor presidente, ano que vem, possamos vê-las fazendo a leitura da Bíblia aqui. Creio que, quando parte assim, eu creio que vai acontecer. Parabéns aí, vereador, por essa. E quero parabenizar também a todos os envolvidos para que acontecesse aí na reinauguração do ginásio Evandro Nagel. Eu não pude comparecer lá, mas foi inaugurado, graças a Deus, estamos com o ginásio aí. E pensei que nós íamos terminar o mandato e não iríamos ver aquele ginásio ali reinaugurado. Estava ficando meio difícil, mas Neik está ali. Agora, os filhos dos nossos garuvenses, os nossos garuvenses que têm vontade, queiram marcar um horário ali, creio que terão uma oportunidade para jogar um futsal, um basquete, um vôlei ali no ginásio Evandro Nagel. Obrigado, senhor presidente. Deus abençoe. Falando da irmã Nazaré, né? Eu estive um pouco no velório ontem, não pude participar do enterro, devido a outro compromisso. 41 anos, né? Uma vida que... Mas também ela passou pela segunda, eu conversei com ela há poucos dias, na verdade, acho que faz uns 15 dias, talvez 3 semanas. Ela tinha acabado de passar por uma cirurgia, estava ainda bem debilitada, sob efeito de medicamentos, mas quero fazer menção da irmã Zilda da Arraco, né, que sempre esteve apoiando, ajudando, e não mediu esforço. Infelizmente, né, ou Deus sabe todas as coisas, aprove a Deus recolher a irmã Nazaré. O vereador Ladeomar aqui lembrou de que sábado o vereador Jarbas fez aniversário. Então, em nome de toda a casa aqui, deixar registrado também os parabéns para o nosso vice-presidente desta casa, vereador Jarbas Budal. Os líderes declinaram, né? Já falaram durante a palavra livre. Quero também aqui... Senhor presidente, quebrando totalmente o protocolo, né? Peço perdão, eu sei que tem que conduzir da melhor forma, mas é notícia boa, e notícia boa a gente tem que falar alto em bom tom. Eu acabo de receber aqui um WhatsApp confirmando da reitoria do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, que no dia 13 de dezembro já estamos com uma agenda marcada, eu e o nosso
querido Dr. Rodrigo, para estarmos fazendo aí toda a conversação, né? Para estarmos alinhando aí, tendo em vista que a conversa já está bem adiantada, né? Garuva, o IFSC já vai estar cedendo alguns cursos totalmente gratuitos, né? E também, como é que se diz? Não é apenas a minha vontade, mas eu tenho certeza que de todos os munícipes, de nós estarmos trazendo aí a expansão, né, do Instituto Federal de Santa Catarina aqui para o nosso município, pensando aí nessa juventude que nós temos, né, trazermos aí cursos profissionalizantes, enfim, tudo que diz respeito aí, né, o que essa entidade, né, esse instituto aí tem de bom e do melhor para oferecer aqui também para todos os garuvenses. Obrigado, senhor presidente. Obrigado por essa notícia boa, vereador Edomar. Comunicado dos líderes, vereador Edson Jair Bach. Boa noite novamente, senhor presidente. Quero que seja enviado um ofício à família da dona Celita Martins, que faleceu nesse final de semana. E também, quebrando o protocolo, só queria mostrar a foto aí que eu recebi. Ou está tendo um equívoco, ou não sabem mais quem nomearam nesse departamento, né? E está aí. E eu não estou aqui para defender ou para criticar ninguém, só quero que seja feito o trabalho que não está sendo feito. E gostaria, como líder do governo, do Republicanos, que fosse chamado aqui o secretário e os diretores dessa Secretaria de Segurança Pública, assim como o Demutran, e explanado uma vez aqui o que é o serviço deles. Porque essa casa aqui está reclamando muito desse setor, penso eu, né? E então o que está havendo? Se não tem dinheiro, se não tem vontade, e se foi mandado embora foi por quê? Então que eles venham e esclareçam aqui nessa casa. Eu não estou aqui para passar pano em ninguém, eu só quero ver aqui o trabalho. Assim como nos cobram, quero cobrar a cada servidor que está no município. Por hoje seria só. Boa noite. Registrar também que desde quinta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, foi realizado, a Igreja Evangélica São Deus de Garu realizou o Congresso Geral de Missões. Quinta, no Palmital, pregador foi o pastor Ariel Olivério, irmão do sargento Olivério, e sexta ali na Jorge Paula, e sábado e domingo na sede. Um lindo trabalho realizado pela Igreja Evangélica São Deus, parabenizando nosso pastor presidente, pastor Gilmar de Moura, pastor Eliel Godoy, que é o responsável, o coordenador de missões. E pelo menos o sargento Oliveira e eu e o Isael, né, estávamos lá, recebendo as bênçãos de Deus. Nada mais havendo a destacar, encerro a presente sessão agradecendo a presença e a audiência de todos e os convido para a próxima sessão plenária, a ser realizada no dia 4 de dezembro de 2023, às 19 horas. Uma boa noite e que Deus abençoe a todos.